13 minutos. 3. Em um mundo sedento por esperança e amor, surge uma escola que irá transformar vidas. Em busca da verdadeira formação humana e espiritual, a escola de fidelidade é um farol de luz nas trevas da ignorância. Descubra um lugar onde a doutrina e a celebração se encontram e a comunidade católica se reúne como uma família. Junte-se a nós em podcasts reveladores, lives inspiradoras e eventos que irão enriquecer sua jornada espiritual. Em um mundo cada vez mais dividido, a Escola de Fidelidade é um refúgio de unidade e amor. Aqui, o fogo da fé é reacendido e corações queimam nas dores de Cristo para levar a esperança aos sofredores. Se você busca uma formação completa, a Escola de Fidelidade é o seu lugar. Entre neste caminho de crescimento espiritual, onde a fidelidade de Cristo é o espelho que reflete em nossas vidas. Bem-vindo à Escola de Fidelidade, onde encontramos o conhecimento, a celebração e uma comunidade vibrante. Descubra a força do amor e da graça. Esta é a Escola de Fidelidade. Fala galera, boa noite, está no ar mais um Gotas de Fidelidade. Hoje eu estou aqui com vocês, Anderson, postulante da comunidade. Bom, para a gente iniciar, vamos dar início aí à nossa agenda semanal, né? Então hoje, segunda-feira, você já está aqui com a gente. Se você está aí, compartilhe esse link aí com a sua listinha de transmissão aí do WhatsApp. Envie aí para o seu amigo que precisa também estar por dentro dessa conversa santa que a gente vai ter aqui hoje. A gente tem quinta-feira, atendimento de oração e adoração lá na Paróquia São Pedro. Na Paróquia São Pedro. Então, você vai lá no nosso Instagram, que está aparecendo aí embaixo, ó, @Fidelidade da Cruz, que você vai ficar por dentro. Se eu não me engano, é 8h30, viu, galera? Na sexta-feira, a gente tem também adoração na nossa casa de missão. Você é nosso convidado. Venha adorar Jesus conosco, também às 8h30. E no domingo, Santa Missa, né? Com o nosso querido Padre Wesley, às 11h30 na nossa casa de missão. Então, venha participar com a gente. Para você que ainda não sabe, olha o endereço da nossa casa de missão aparecendo aqui embaixo, olha só. Aí, endereço é no setor de mansões. Então, venha nos visitar, venha nos conhecer. Tanto na sexta-feira, quanto no domingo, quanto para qualquer outra atividade da nossa comunidade. É só você ficar ligado e por dentro, né? Bom, nós lançamos aí uma campanha que chama Apoia-se Gotas de Fidelidade, né? Como nós já havíamos partilhado aqui algumas vezes, toda essa estrutura, tudo tem um custo. E a gente precisa do seu auxílio, do seu apoio. Então vai aparecer aqui na tela um QR Code do lado de cá, eu acho. Ó, quer ver? Vamos ver. Ó, tá vendo como funciona, galera? A mágica aí.
Então você pega o seu celular, abre na câmera, escaneia esse QR Code e você pode fazer a sua doação generosa para nos ajudar a continuar evangelizando através dos canais de evangelização que a gente tem aí na internet. Hoje a gente está no YouTube e também estamos no nosso Instagram. Aí a gente tem o Instagram da comunidade, né? E o Instagram da Escola de Fidelidade. Então, olha aí também aparecendo o link, né? Da nossa campanha. Então venha juntar-se conosco e ajudar a espalhar essa evangelização aí pelo mundo, né? Que a internet hoje está disponível para qualquer pessoa. Bom, nós acabamos de passar pela Semana Maior da nossa fé, na qual nós passamos e vimos, né? Cristo lavar os pés dos apóstolos, instituir a Eucaristia, passar pelo Calvário e ressuscitar dos mortos. E hoje nós recebemos a triste notícia pela manhã da morte do Santo Padre, o Papa, né? E infelizmente é um momento que marca e choca toda a igreja, mas que possamos permanecer firmes na fé e em toda a caminhada evangélica que o Papa Francisco deixou pra gente, né? Foi um Papa que particularmente esteve muito próximo à juventude, né? Veio aqui ao nosso país, no Brasil, na Jornada Mundial, esteve em Portugal também, na Jornada Mundial. Então, teve bastantes ensinamentos aí presentes para a gente, né? Principalmente, eu digo a gente juventude, mas a gente enquanto igreja, né? E nos presenteou aí com esse ano jubilar da misericórdia, né? Então que possamos aproveitar esta graça deixada por ele, né? E sem mais delongas, eu também queria partilhar um pouco da minha experiência com o Papa Francisco, né? Eu peguei um livro dele que fala justamente sobre a misericórdia, né? E me marcou muito sobre como ele trata também, né? Dentro da sua caminhada, lá na Argentina, até chegar onde ele chegou, né, assumindo a cátedra de Pedro, e é muito importante a gente analisar o quanto Deus vem tocando na nossa história com sua infinita misericórdia e transformando os nossos corações, trazendo pra gente ensinamentos únicos da nossa vivência com a fé, da nossa intimidade. E para isso a gente precisa ardentemente estar com o coração enamorado por Cristo e preparado, né, para estar aberto ao seu sim, à sua vida. E sem mais delongas, eu estou aqui hoje com Cristiano Maria, ele que vai partilhar um pouco conosco. E para a gente começar logo de cara, eu queria que, além dele se apresentar, que ele pudesse falar da sua experiência também com o Papa. Que, gente, tô sabendo de coisa massa, viu, por aí. Bom, prazer estar aqui nesse podcast da Fidelidade da Cruz, uma comunidade que eu tenho um carinho enorme, muito grande. Conheço o Tainan já há algum tempo, né? Então a gente às vezes se encontra, às vezes nas missões que temos por aí, né? Eu tenho 31 anos, né? Sou pregador, sou missionário. Hoje eu tô num grupo, né, que a gente está começando, que é o Servos Altares Day. O pessoal lá da Granja do Torto, né, que eu moro perto deles. E, infelizmente, né, igual você falou, essa notícia veio hoje com muito pesar, né, não sei nem como descrever, né, essa sensação, assim, mas com muita fé a respeito da Santa Igreja, que é o Espírito Santo que conduz, né, e vamos esperar, né, esperar em Deus, esperar todas as coisas que vão acontecer. Temos aí 9 dias de luto, né, então o conclave, os cardeais estão indo, né, até Roma, muitas pessoas também viajando até lá para ver o que vai acontecer. Então, a minha experiência assim com o Papa, né, respondendo a sua pergunta, foi uma experiência incrível para mim na Jornada Mundial da Juventude de Lisboa. Eu tive a oportunidade de ir com o Padre Cássio, que esteve aqui na vez passada, né, antes de mim. Ele com o projeto de literatura dele, que foi assim, incrível, né? E eu, jornalista, né, no meio ali né, até falando um pouco mais de mim, né, jornalista também, que é a minha profissão, né? Hoje eu trabalho na Câmara dos Deputados, eu faço assessoria para um parlamentar. E a minha experiência lá na JMJ foi incrível, porque o Papa Francisco, ele mostrou que ele era um homem do povo de Deus mesmo, sabe? Que ele sempre queria estar incluído ali, próximo mesmo. Uma proximidade assim que acho que nenhum chefe de Estado tem no mundo, né? Teve no mundo. E me impressionou muito. Ele quebrava muitas vezes o protocolo para poder estar perto da juventude, né? E outro fator muito positivo para mim, minha experiência, foi que eu estive na pré-jornada em Coimbra. E a gente muito fala, né, dos países mais gelados, Suécia, esses lugares assim, poloneses. E me encantou a juventude daqueles países. Me encantou bastante e me deu muita esperança. Porque eram muitos, muitos e muitos mesmo, assim. E eles sedentos, apaixonados por Deus e partilhando a experiência. Eles gostavam muito do Brasil, dos brasileiros, né? O mundo inteiro gosta da gente, né?
E assim, me alimentou muito. A Jornada Mundial da Juventude me deu muita esperança. Me deu muita esperança. E o Papa Francisco, ele, com esse jubileu da esperança e com tudo que vem acontecendo com esse dia de hoje também, com a morte dele, eu tenho certeza que ele experimentou dessa misericórdia, dessa esperança, né, que brota no nosso coração através dessa luz grande que é a Igreja Católica, né? Olha só, gente, que bênção, né? Que maravilha. A gente sabe que a gente tem aí uma série de protocolos a seguir da agora É. para frente. E acho que o meu pedido e o pedido acho que dos católicos, né, é que a gente possa permanecer fiéis em oração para que os responsáveis tenham a sabedoria, né, para escolher quem vai conduzir de agora em diante a igreja, que seja mais um santo, né, para a gente poder estar se espelhando, né, sempre com a sabedoria que vem dos outros papas e que vem da história, né? Que a gente, graças a Deus, é uma igreja muito rica na sua tradição, na sua passagem. Não é à toa que a gente perdura aí por todos esses anos, né? Sim. E sem mais delongas, vamos adentrar hoje no nosso tema, né? Que é para falar sobre a Semana Santa, falar sobre Páscoa e aqueles, né? Eu gosto de stalkear os nossos convidados, a galera já sabe aí. E antes da gente entrar na Semana Santa, voltando um pouquinho, eu vi, e aí tem até a ver, a gente recebeu a notícia hoje, né? Do adiamento do Carlos Acutis, né? E eu vi que você colocou no seu destaque do Instagram uma fala sobre ele, né? E eu queria que você partilhasse com a galera que tá aí nos escutando sobre essa sua fala, sobre a sua história com o Carlos, né? Suas leituras, suas reflexões. Qual que é a importância desse futuro santo, né, que a igreja vai ganhar. Sim. Na sua história, na sua caminhada, o que esse jovem traz para você que você fala assim, cara, eu preciso aplicar isso na minha vida, no meu dia a dia, no meu caminhar. Sim. Carlos é muito importante, assim, e é um sinal grande nos tempos atuais, em que eu vejo a minha experiência como missionário, como pregador. Eu vejo uma juventude muito apática, muito fria, muito... com muitas doenças, né? Muitas coisas, principalmente também pesou muito, né, na nossa consciência. Eu falo, né, em mim mesmo também a questão da pandemia que a gente enfrentou. Mas assim, o Carlos Acutis, ele vem com um sinal, assim como o Padre Pio veio como um grande sinal de Deus pós-Concílio Vaticano II, né? Padre Pio veio como assim, foi uma crise enorme com os sacerdotes e o Padre Pio ele chegou para mostrar que a igreja continuava, a igreja ia permanecer de qualquer maneira, de pé. E o Carlos, eu gosto muito de tocar num ponto específico que causa muita confusão na juventude, que existe muito relativismo hoje em dia, né? E usaram essa figura do Carlos Acutis de calça jeans, tênis da Nike e ser um jovem como qualquer outro jovem. E eles usam como desculpa para poder manter essa mentalidade errônea, né? A respeito do relativismo, do modernismo. Mas se você for... Por isso que eu prego muito sobre isso. Gente, vão pela razão. Existem uns momentos que a gente vai ter de emoção, de oração, momentos fortes na nossa vida. Isso é importante para nós. Mas a questão da razão é fundamental. É fundamental para a gente não se perder nessas heresias, nesses erros que tem dentro tem em qualquer lugar, né? Uhum. E, assim, duvido muito, por exemplo, que Carlos Acutis iria para um show, que ele iria para um pagode, que ele iria para alguma coisa, assim, nesse sentido. E o que mais me toca nesse menino, nesse jovem, é a questão da simplicidade dele e de encontrar Jesus, né? Ele teve a proposta dos pais para viajar, para ver a Terra Santa, e ele recusar, porque falando que Jesus estava ali no sacrário, ali na igreja, né? Então isso me toca muito, mexe muito comigo, a questão da mãe dele, dando os testemunhos que hoje em dia tem muito, né? Aquele sacerdote também que é brasileiro e acompanha, que já morou com eles quando estava tendo a pandemia, teve as experiências e hoje ele partilha bastante. Eu não lembro o nome desse padre agora de cabeça, desculpa, mas assim, é um grande sinal. Para mim, a minha experiência, assim, o que eu posso te dizer é que é um grande sinal de Deus para esses tempos, né? Não só Carlos, mas Guido Schaffer, aquele outro jovem montanhista também, que ia ser até canonizado também junto com Carlos, se eu não me engano, ou um pouco depois, que eu esqueci agora o nome dele. Mas, assim, são grandes sinais para essa juventude que está enferma, mas que eu tenho certeza que vão ser curados por isso, né? Com a graça de Deus. Com essa intercessão. E é muito interessante ver você falando, e a gente
percebe, né, isso na fala dos nossos convidados aqui, né? O tanto que ser de Deus é simples, né? A Sim. gente às vezes é habituado a ler as passagens, a ouvir relatos e a sempre imaginar e associar a figura de Deus com milagres muito grandes, né? Só que a gente esquece e o meu fundador, né, Tainan, ele repete muito isso, né, que Deus age no nosso ordinário, na nossa simplicidade para nos trazer à tona. E isso é muito muito verdade, né? Às vezes a gente quer viver o extraordinário do milagre transformador, não que isso não aconteça nos tempos atuais, é claro Sim, que ainda acontece. acontece, mas o grande milagre mesmo de Cristo acontece no nosso sim diário, no nosso amanhecer e fazer a coisa que às vezes a gente considera como banal, ou a gente nem dá aquela devida importância, mas é aquilo que realmente agrada o coração de Deus, né? E você falando isso, né, traz mais uma vez à tona, né, essa importância de estarmos atentos à simplicidade que Deus nos pede no hoje, né? Que é o que ele fez, né? Ele era um jovem que tinha amor aos pobres, tinha amor àquilo que ele fazia no seu estado de vida, né? E, poxa, é um diferencial muito grande você ter um jovem desse que dava exemplos concretos, né? De coisas simples e santas, como dar, né? Dar de comer a quem tem fome, né? Beber a quem tem sede, acolher os irmãos na rua com o agasalho, né? Não deixar com que passem frio, tênis, o próprio tênis. Não importa o valor, não importa porque essas coisas passam, essas coisas não importam, né? E assim, é muito belo, né? Muito bonito, né? Ter um testemunho desse, ter uma vida tão positiva como essa e fica o exemplo, mais um alerta, né? Para os jovens, né? Estudem a fundo sobre a vida do santo para não se perderem nessa questão do relativismo e desse modernismo que tem sendo incrustado dentro da nossa igreja, né? Infelizmente. O próprio Padre Wesley nos alerta muito dentro da comunidade, né, sobre termos boas referências, né? Então, buscarmos o catecismo, buscarmos sites confiáveis, porque hoje a gente tem muitas informações, né? E porém nem todas são realmente são verídicas, né? São aquilo Sim. que a gente possa levar para frente. Então, assim, a gente sabe, né, buscar sites confiáveis, acima de tudo, ouvir o que a Santa Mãe Igreja tem a nos dizer com atenção, com Sim. reflexão e vivendo cada momento, né? E como foi essa Semana Santa para você? Como foi toda a vivência desse tríduo pascual? Como foi, como se diz, a Quaresma e a Semana Santa do ano de 2025 para você? Para mim foi muito especial porque eu mudei recentemente, né? Tem 2 anos que eu me mudei e eu tava sem paróquia, sem um lugar assim fixo. Eu ia para um lugar, ia para outro, buscando a melhor missa, que eu gosto de missa bem celebrada, silenciosa, né? E acabou que eu fui um dia, vou dar vou contar bem uma história. Fica à vontade, sinta-se em casa, E cara. aí- A gente tá aqui justamente. Não, beleza. E aí eu tava precisando muito de encontrar um grupo de oração, né? Pra poder alimentar minha espiritualidade, poder rezar mais. E tem um grupo da Paróquia São José Operário, de um grande amigo, Felipe Citone, um pregador, que faz parte da minha conversão. E eu fui lá no Ângelos, o nome do grupo, e acabou que eu encontrei os meninos que são da Granja do Torto, né? Que estavam lá tocando no Ministério de Música e tudo. E eles já me conheciam, mas a minha memória, eu sou meio ruim de memória, né? E a minha memória tava meio assim, já vi um ou outro ali em algum lugar e tal. E só que não conhecia a fundo, né? E aí eu tinha uma missão depois, na outra quinta, bem no horário do grupo deles, que é quinta-feira, no dia. E acabei que eu cheguei, encostei neles lá e comecei a conversar do meu jeito assim, né? Que eu falo com todo mundo, sou brincalhão. E eu falei, pô, gostei demais de vocês e tal. Seria muito bom se você pudesse estar comigo que eu vou ter uma pregação e tal. Aí eles falaram, você pregou aqui e tal. Você falou até pra um deles que ia ser pregador e não sei o que e tal, na pregação que você deu. E assim foi, conheci esses meninos e tudo, ficamos muito próximos, muito amigos. E eles me apresentaram um retiro de carnaval, que é no sítio Bom Jesus. Não sei se vocês conhecem, que é da Dona Madalena e tudo. Aí eu conheço. E aí tive uma experiência sobrenatural lá, que foi assim, foram coisas incríveis que reacenderam assim o fogo, né, dentro de mim. E desde então caminhando com eles. E a paróquia lá, a paróquia Nossa Senhora de Fátima, que é a minha devoção,
da minha consagração, Nossa Senhora de Fátima. E um padre muito amigo, que eu conheço ele há muitos anos, que é o Padre Francisco, o Padrito, o Padre Chico, né? Carinhosamente chamado de Padrito. E ele é muito próximo do pessoal do Feixe também, que o Tainã é muito próximo também, né? E o pessoal vai muito lá também, na paróquia. E, poxa, passar toda a experiência lá foi muito marcante, né, pra mim, porque é uma comunidade simples, uma comunidade muito sóbria, um povo muito de fé. Tem coisas lá que você nem imagina. Tem senhoras lá que você fala assim, meu Deus, que elas, pô, tem experiências místicas, tem não sei o quê, um monte de coisa assim que você fica assim. Aí vai uma informação ali, outra aqui, e você fica assim, caramba. É aquilo que a gente tava falando, do simples se faz o extraordinário, né? Aquele de Santa Terezinha, né? E assim, eu fiquei muito tocado, assim, muito feliz. Porque pra mim a Páscoa é uma alegria que não cabe dentro do nosso coração. É uma alegria que tem que transbordar. Eu até tava brincando com os meninos, às vezes eles acham que eu falo sério, né? Foi ontem, né? Que eu fui na São José Operário, lá na paróquia, na missa, Padre Ricardo e tudo. E aí, eles estavam na hora da aspersão, o padre na hora do ato penitencial, aspersão com água. Aí eles me tocando uma música mó legal de tal. Aí eu desci pra ver se eu ganhava pelo menos uma gotinha de água, né? Que eu tava em cima no mezanino com eles, estavam tocando na missa. E aí, a comunidade em silêncio, assim, sabe? Não cantava a música. Aí eu subi e falei, não é possível um negócio desse, o povo... É Páscoa. E eu até fiz assim, acho que até o padre viu, eu lá em cima, tem que vibrar, é Páscoa. Tipo assim, porque as minhas experiências que eu tive, porque eu sempre em missões, né? Eu gosto muito do Reino Cristo, né? E sempre a Semana Santa, eu sempre vou com o Reino Cristo, porque eles sempre vão a lugares que precisam, né? Assim, padres chamam porque eles precisam das missões de porta em porta, atrair as pessoas, as comunidades, e sempre foram experiências incríveis. Sempre foram experiências incríveis. A última experiência grandiosa que eu tive foi aqui na Samambaia com o padre Daltair, quando ele chamou a gente. E eu nunca vou esquecer daquela missa do sábado, da Vigília Pascal. Do início ao fim da celebração, eu não conseguia parar de chorar. Eu não conseguia parar de chorar, de tanto que foi lindo, sabe? E o simples, porque a comunidade era muito unida, a comunidade ela estava toda empenhada ali no que o padre dizia, e eles estavam reconstruindo o teto daquela igreja. E estava tendo campanha, o padre ele celebrava com o teto furado, com buracos no teto. E como que fazia quando chovia? Ele tinha, sei lá, 3 capelas que não cabia aquele povo todo na comunidade dele. E assim, com muita fé, com muita determinação, com muita convicção naquilo que o pastor estava guiando, eles, sabe, muito bonito. E eles se doavam por inteiro ali. A música, tudo assim, foi uma coisa assim pra mim que eu nunca vou esquecer. E Páscoa é isso, né? Páscoa é dar tudo pelo tudo, né? É a gente se derramar nos braços de Deus. Porque ele fez muito, muito além do que a gente pode imaginar, né? A gente fala de teologia, fala de várias coisas que a gente entende, sabe, comenta, compartilha, mas a gente não sabe. A gente não sabe, na verdade a gente não sabe, né? A gente brinca aqui na comunidade que a missa do sábado a gente tem que vir de smoke, né? Que é o mínimo, né? Sim. E aí a gente fica brincando quando os nossos irmãos vão chegando, aí cada um mais bem vestido do que o outro, né? De gala, arrumadinho, bonitinho. Aí a gente assim, nossa, tomou até banho hoje. Sim. Então, assim, é realmente uma experiência muito grande, né? Pra nós, assim, eu falo que sempre o que me marca muito é a sexta-feira dentro da comunidade, que é o ápice do nosso carisma, do nosso beijo da cruz. Ele é muito diferenciado. Pegar uma água aqui, tá, gente? É uma experiência. Fica à vontade. Inclusive, tem aqui geladinha. Aqui também, Então, sinta-se à vontade. Tá, então, já que ele vai pôr água, eu vou fazer um merchan da nossa garrafinha. Aí, olha aí, gente. Opa, deixa eu girar aqui que eu girei errado. Aqui, ó. Olha só, a nossa garrafinha Escola de Fidelidade. Tá vendo aí, galera? Ela ajuda a manter a água geladinha. Então, pra você que quiser, tem no nosso link, tá bom? Aí é só você acessar aí, tem nossa lojinha, tem o link, tem essas lindas canecas que estão aqui, olha só, eu tô com uma com a logo da Escola de Fidelidade, muito que bonito, tem o logo da comunidade e tem o logo do Gotas, a minha é completa, e o nosso convidado tá aí com uma também, com o logo do podcast. Cadê? Minha câmera. A sua câmera é de cá, ó. Ó o corte. Aí, ó. Novo garoto propaganda, viu, galera? Aí ó. Então, voltando, né?
A gente estava aqui falando justamente da passagem, né, da sexta-feira para o sábado, para a missa, né, e a nossa preparação. E a gente faz, né, esse ano a gente teve a graça, né, de ter o Padre Lucas conduzindo uma parte do nosso retiro, né, uma parte não, todo o nosso retiro, né, desde a sexta, Qual? Padre Lucas. o Padre Lucas que celebra no Lar dos Velhinhos, né? Ah, que legal. Ele veio ajudar, não, ele veio dar pra gente, né? Toda a sua sabedoria, né? E toda a sua partilha na sexta e no sábado. E assim, a gente teve a graça de tê-lo, né? Refletindo conosco, nos auxiliando nas meditações e todos os membros e pessoal que é aberto, né? O nosso retiro. Todo o pessoal que participou teve a graça de viver essas grandes meditações que o Padre trouxe para nós, né? Para nos prepararmos justamente para esta Páscoa, né? Para esta passagem. E aí a gente fica assim, igual você falou, né? O simples do conhecimento que transborda, né? Que esclarece os mistérios da nossa fé e faz com que a gente se apaixone, né? Cada vez mais. E pra gente, assim, a gente vem com anos dentro da comunidade passando alguns apertos, né? Quando se fala de Semana Santa. E essa Semana Santa a gente teve uma Semana Santa, assim, relativamente muito tranquila e muito cheia de graça, né? Porque a gente teve o Padre Lucas conduzindo o nosso retiro, a gente teve o Padre Wesley celebrando todas as missas pra gente. Então, assim, foi um momento de muita graça, de muito transbordar do nosso carisma, né? Acho que todos os fiéis que puderam participar, eles realmente perceberam isso, né? O quanto que o nosso carisma transbordou, né? E se fez presente, Amém. né? O quanto que a gente conseguiu consolar e vislumbrar a realidade do próximo, né? Amém. E você estava falando, comentou um pouco da sua passagem pelos grupos, né? Pelo quem você conhece, por toda a sua história, falou da sua devoção. Você é conhecido pelo título de Maria no final, mas é sobrenome, devoção, eu já vi que tem um misto aí. Sim. Vamos lá, explica um pouquinho pra gente. É devoção mesmo, mariana, que eu tenho, porque desde a minha conversão foi tudo com Nossa Senhora, né? Então, desde quando eu comecei a exercer essa questão da pregação, sempre me chamavam para falar de Nossa Senhora. E falando de Nossa Senhora, fui ficando conhecido por isso. Algumas pessoas relacionavam o meu nome sem saber o nome completo, né? O Cris que fala de Nossa Senhora, o Cris de Maria. Uhum. E aí, como eu tenho uma grande referência, né? Que é o Rafael Maria, que foi o fundador da Casa de Maria junto com a Carol Maria. Uhum. E aí eu falei, por que não fazer isso também, né? Já que estão me identificando com esse nome, né? Então, e é uma honra, pô, é uma coisa assim que não, pra mim né, não tem palavras para descrever essa honra. Então ficou conhecido. Aí eu falei, desde então eu fui assumir esse nome, né? Cristiano de Maria. Cris de Maria, Cristiano de Maria. Então pra mim assim, é indescritível, né? Uma experiência assim. E falar de Nossa Senhora é algo. A resposta é muito grande. É uma espiritualidade gigantesca, é algo maravilhoso e não tem assim. Tem como descrever. É deixar que ela passe à frente, que ela vá realmente à frente e ela conduza, né? Ter essa docilidade, né? Porque a Virgem Maria é tudo. Pra mim, é tudo na minha vida, sabe assim? Até falar dela mexe bastante. Massa. E aí, católico desde o berço, descobriu a igreja no meio do caminho. Como é que é essa história aí? Cara, a história é grande. Vambora. Mas eu me converti velho já, tipo, depois já adulto, com 22 anos, né? Aqueles detalhes, velho, ele falou no começo do podcast que tinha 30 anos, aí ele se converteu depois de velho. Como assim, gente? 30 anos ainda é novo, não é não, galera? Mais velho já. Ah. Desde os meus 7 anos eu residia no Sudoeste, né? Então a minha paróquia sempre foi a São Pio de Petreutina, a primeira paróquia dedicada a São Pio no mundo, pra quem não sabe. E eu tinha alguns amigos que eram do grupo jovem de lá e toda aquela coisa. Eu sempre fui um rapaz do bem, bom, assim, nunca tive confusões, assim, coisas muito exageradas, nada relacionado muito a drogas. Eu via os meus amigos usando, tive alguns problemas com bebida na minha adolescência e tudo. Questão também da família, que a minha família também tinha muito tem até hoje essa questão. Mas, assim, eu sempre fui considerado pelos outros, né, como uma pessoa muito boa, porque eu tive uma educação também muito rígida pelo meu pai. Meu pai já era um senhor de idade, então meu pai faleceu há 7 anos, ele tinha 83, hoje esse ano ele ia fazer 90 anos. Então eu tive uma educação mais antiga, né?
E eu sempre fui cordial, educado com todas as pessoas na escola, sempre chamou muita atenção isso da minha conduta. E voltando, né? Lá na São Pio, esses meus amigos que eram desse grupo, o grupo Domini, tinha uma amiga minha que ela falou assim pra mim, me deu um ultimato uma vez. Ela falou assim, ou você faz ou eu mesmo vou te escrever, você tem que fazer porque encaixa com você, com a sua personalidade aqui, você tem que conhecer Jesus e tal. Aí eu mesmo fui, me dá isso aqui, aí fui, fiz inscrição. Sob livre e espontânea pressão. Sob livre e espontânea pressão. Sim, nada... E fiz o Domini. Sim, eu sempre falo isso pros meninos, né? Só precisa... O que você precisa para se converter? Um retiro de conversão, um retiro de aprofundamento e um sim sincero para Deus e pronto. Acabou. Tá ótimo. Porque a galera faz 300 retiros, nem sei pra quê. Enfim. E aí... onde eu parei? Você falou fiz inscrição e tal. E assim, minha experiência com o Domini foi muito forte, porque eu tinha medo de Deus. Eu tinha medo. E teve uma época que eu tava na casa da minha avó, eu era criança, e eu tenho, por parte de pai, um irmão mais velho que faleceu, o Osmar. E um dia na casa da minha avó acabou a luz, e acenderam velas e tudo, né, pra ficar claro, pra ver as coisas. E eu fui na direção da casa da minha avó, assim, na área que ela fazia costura e tudo, na parte de trás, estava muito escura, né, obviamente, pra ir ao banheiro. E quando eu cheguei, assim, na frente, eu vi o meu irmão crucificado. Uma imagem, assim, que me assustou muito. Me assustou, que me marcou muito, que ficou muito forte dentro de mim. E desde então eu ficava com muito medo de tudo. Tipo assim, eu via uma imagem, e aí eu achava que ia mexer, que ia, sei lá, falar comigo, eu tinha medo. Era assim, eu tinha esse medo. É engraçado, né? Hoje você contou, né? Sim. E aí eu tinha muito medo de Deus. Ponto. Pega isso, medo de Deus. Chegou no retiro, lá nos Claretianos, na casa de retiro dos Claretianos, foi o meu retiro. Um pregador que hoje é muito meu amigo, que é o Jerônimo do Campus Fidei, fundador do Campus Fidei. Ele chamou a galera pra dar essa pregação fora, assim, na beira da piscina, tipo uma arquibancadazinha, né, escadazinhas, assim. Eu nunca vou esquecer aquilo, porque o tema da pregação era: não deixe o medo ser teu Deus. E aí ali já deu aquele, né, aquele estalo, assim. E aí logo em seguida, pregação de Nossa Senhora, Hélio Maria. Hélio, se você ver um dia, não sei, também é um grande amigo, um cara sensacional. Aqueles não tem problema não, qualquer coisa a gente corta, posta lá no Instagram e marca o Hélio. E aí você reposta lá que aí tá tudo certo. Inclusive, faz parte, né? Já teve aqui conosco no podcast já. Um santo na terra, aquele homem, meu Deus. E aí, Hélio Maria falou sobre Nossa Senhora daquele jeito dele, né? Aquela docilidade, aquela coisa toda. Sendo que numa das reuniões de domingo, do Domini mesmo, normal, a primeira, quando eu fui subir, na primeira vez que eu fui participar do Domini, do grupo mesmo normal, era ele pregando. E quando eu sentei, já tava no final, mas tudo que ele falava tinha a ver com a minha vida. Eu chorava tanto, que eu atrapalhei que tinha na missa depois. Eu cheguei a atrapalhar a missa, o pessoal teve que me tirar, assim, pra ir pro fundo, assim, na missa, pra poder ficar calmo, me acalmar, pra poder, né, ficar de boa. Graças a Deus eu achei alguém que chora mais do que eu. Aí, galera, eu tô salvo na vida, porque olha... E aí, Hélio Maria pregou Nossa Senhora. Logo em seguida foi o Rafa Maria. E foi o estalo, porque assim, ele era para ele falar sobre a Eucaristia, sobre essa questão, esse tema, e ele veio no coração dele que não era para parar de falar de Nossa Senhora. E ele continuou. E o retiro todo foi mariano. E o mais incrível, assim, é que para mim o retiro foi o retiro. Marcou minha vida, foi minha conversão. Que eles fizeram o retiro pra você, né? Exatamente. E acabou que depois de tempo, burburinho e tudo... e outra questão muito importante. O santo da minha partilha foi São José Maria Escrivá. Só coisa pouca, galera. Só por baixo hoje nós estamos assim... Tem um amigo meu que ele vai ficar chateado com isso. Mas... O nível hoje tá pequeno, viu, galera? Nossa Senhora. Literalmente. Eu nunca vou esquecer a frase que o Tiago, que foi meu anjo, ele escreveu, né? Que a tua alegria seja usada para as coisas de Deus e não para o mundo. Muito bonito, a frase de São José Maria. E... ele, santo de devoção, assim, muito grande. São Pio, né? Por causa da paróquia, por causa da questão do Domini. E eu me perdi aqui onde eu parei.
Você falou que o retiro foi todo mariano, feito pra você, exclusivo pra Isso, você. foi exclusivo pra mim. E foi passando o tempo, né? Eu dentro do grupo e tudo, e o burburinho ali, o burburinho aqui. Aí falaram assim que o retiro não deu frutos e que o único fruto do retiro que deu foi eu. Tanto é que depois de 1 ano eu já tava coordenando o Domini, junto com mais 2 amigas. E eu assim, pra mim, pô, tocou todo mundo, foi uma avalanche, foi aquela coisa assim enorme. Só que não, tipo assim, o que Deus queria, não sei, a obra dele é a obra dele. Assim, e realmente, desse retiro, o que ficou, que permaneceu, que perseverou no grupo foi eu. E tanto é que depois de 1 ano eu coordenei o grupo com muita honra, que eu sou apaixonado pelo Domini até hoje. É um grupo que deu vocações para a diocese, várias. Ano passado ordenamos o Luciano, que é da paróquia João Paulo II, do Mangueiral, substituiu o Padre Reinaldo, grande amigo também. Esse ano vamos ordenar o Luiz Felipe, o Pipe, carinhosamente o Pipe, que acompanha muito Campus Fide, que está junto com o nosso cardeal, né, direto, sempre muito próximo, e muito próximo ao Luciano também. E, assim, várias religiosas, vários casais, né, famílias numerosas. Então, a gente fala, né, Domini é do Senhor, né, é um grupo que realmente é do Senhor. E é muito esquisito no bom sentido o Domini, porque a intercessão de São Pio é realmente uma coisa sobrenatural. Sobrenatural ali. É um carinho muito gigantesco dele pelos membros, sabe? Assim, o cuidado que ele tem e tudo, assim. Foram experiências que eu tive com ele, pessoais, que até hoje eu carrego e sem dúvida nenhuma ele tá sempre comigo, assim. É uma fidelidade, é uma coisa assim que dizem, né, que São Pio escolhe, né, os seus filhos espirituais, né? Então, pra mim é uma grande honra, assim, ter ele como um pai, né? Um pai, assim, e sempre quando eu peço as coisas, quando eu vou pregar, quando eu vou em missão, quando eu vou em qualquer lugar, eu chamo a presença dele e é incrível. Incrível a intercessão desse santo, muito forte, ele é muito forte. Mais uma vez, né, volta naquela de o quanto nossa igreja é rica, né? Porque a gente vai contando, a gente fala da misericórdia de Deus que nos alcança, e aí a gente fala da sua mãe que também olha por nós a todo instante. Sim. E aí a gente fala dos santos da igreja que são realmente nossos intercessores, né, para aquilo que a gente quer buscar, né? Porque hoje a gente, igual a gente comentava, né, no começo do podcast, né, somos bombardeados de tantas informações, e muitas das vezes são esses santos que trazem pra gente essa clareza, né? Sim. Você falando aí da alegria, né, me recordo muito de algumas outras pessoas que passaram aqui onde você está, e falavam justamente isso. Não, o que me encantou naquele lugar foi a alegria que eu via no rosto das pessoas, ou o que me encantou por isso foi a alegria. E, gente, às vezes as pessoas passam, né, pela gente, ou passam pelas pessoas e não veem, mas é essa alegria que converte quem realmente está ali. Sim. Porque às vezes, igual a gente volta a falar de novo, né, do simples que transforma o extraordinário. Às vezes a gente pensa assim, não, a pessoa tem que saber de todos os santos, eu tenho que saber o catecismo de cabeça. Não, a gente precisa sim conhecer a nossa fé, porque a gente só consegue amar verdadeiramente aquilo que a gente conhece, mas acima de tudo a gente tem que ser feliz naquilo que a gente vive, né? Sim. Naquilo que a gente transborda, que é o amor de Cristo. Porque Cristo veio, a gente viu tudo que ele passou na Sexta-feira Santa, e mesmo assim, ele era um homem alegre, misericordioso, e cabe a nós tentar imitá-lo, né? E é muito bonito ver isso na sua história, né? E como o jornalismo chegou, né? Porque você falou que é jornalista, tem alguma relação com a igreja? Foi curiosidade? Foi... Não, Anderson, foi assim, supetão mesmo? Foi porque você, igual você falou no começo, que eu sou muito comunicativa e... Sim. O jornalismo veio antes da minha conversão, né? Justamente isso. Justamente por ser muito comunicativo e tudo, por eu me identificar com essa questão, né, da informação, de passar a verdade, transmitir a verdade e lutar contra, né, muitas coisas que a gente tá enfrentando hoje, né? Socialismo, comunismo, todas essas questões que eles manipulam as informações, né? E ser aquele que nada contra a corrente, né? Eu sempre fui muito disso. Dentro da faculdade enfrentei muita dificuldade em relação a isso, né? Acho que todo mundo enfrenta, eu imagino, né? Principalmente no curso, área da comunicação. Porque assim, né? tô terminando biologia e aí assim, também a gente pega umas paradas meio cabulosas. Imagina. E aí eu sou jornalista, já perdi até a conta, já o tempo me formei novo. Porque ele é muito velho, né, gente? 31, muito velho. Eu tô aqui pensando que quando chegar a minha idade já era. Sim.
E eu tive a grande honra, assim, de sempre pisar em lugares abençoados, né? Eu sempre fiz estágio e tudo, sempre trabalhei ao longo da minha vida, muito influenciado pela minha mãe e meu pai, graças a Deus. Mas, assim, uma grande honra que eu tive foi ter trabalhado, não sei se vocês conhecem, o Terça Livre, que foi o canal que foi perseguido, né? O que está acontecendo hoje no nosso país. Não vou nem tocar muito no assunto em detalhes, porque pode ser que derrube a live, não sei. Então, Sem polêmicas. eu tive essa honra de trabalhar com o chefe, né? Que eu não posso também falar o nome dele, que talvez o nome dele seja, né? Hoje ele está exilado nos Estados Unidos. E, assim, foi uma honra para mim, uma experiência gigantesca, porque são pessoas católicas, pessoas de Deus, que estavam lá, era numa casa no Lago Sul, que eles alugavam um estúdio simples, coisas simples, e que ao abrir a live de manhã e ao abrir a live à noite, o nosso jornal, o Boletim da Manhã e da Noite, batia recorde de audiência. E nós tornamos o maior jornal da América Latina, né? Um jornal conservador. E foi uma experiência maravilhosa, assim, para mim, para o meu currículo, para estar onde eu estou hoje, né, na Câmara dos Deputados, ao lado de parlamentares. Então, com essa experiência, eu tive um network muito bom. Porque muitas pessoas, hoje de nome, de renome, passaram por lá. Como Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro, várias pessoas dessa chip aí, dessa galera. Então, eu pude ter esse contato, né, com eles também. E também experiências muito boas. E o jornalismo, ele abre esse leque, né? Ele abre esse leque de conhecer pessoas, assim, que você nem imaginaria que ia conhecer. Pô, eu conheci Augusto Nunes, que pra mim é uma grande referência de jornalismo, em um evento que eu pude ir. Ele hoje é da Revista Oeste, então são várias coisas assim que ao longo da história, da minha carreira, que, poxa, pra mim são experiências extraordinárias, assim, muito boas. É o cuidado de Nossa Senhora, né, com quem é dela, né. E assim, é importante a gente tocar, né, brevemente nesse ponto da profissão, porque muitas vezes a gente fica na dúvida, né, de como levar a nossa fé para a nossa profissão, mas ela tem que ser o nosso guia importante, né? Sim. O nosso foco, né? Porque a gente, de sobremaneira, tem que resplandecer, né? Refletir aquilo que a gente é, né? Então, assim, é importante a gente levar princípios e levar bons princípios e a verdade, né? Para onde quer que a gente passe, né? Sim. Vamos aproveitar aí e ver o que a galera tem comentado. A gente tem aí alguns irmãos de comunidade dando boa noite. Vamos ver quem é que tá aí. Oi, Fabiana, boa noite. A nossa irmã Bruna, boa noite. O nosso irmão Cássio, boa noite, Cássio. Ó o Vitão, e aí, Vitão? Vamos para mais um. Vou botar agora a caneca aqui. Fica à vontade. E, olha, gente, para vocês que perderam a primeira publi, ó, a segunda publi aí de novo. Adquira nossas canequinhas aí, a gente tem o link aí da nossa lojinha. Eu falei da caneca, falei da garrafinha e agora eu vou falar das blusas, viu? A gente tem blusas muito bonitas lá no nosso link. Então, pra você, clica aí nesse link, vai abrir a loja da Escola de Fidelidade. Lá você encontra alguns modelos de camisa, as nossas canecas que estão aqui, a nossa garrafinha. Então, assim, muita coisa. Ó, Camila Neves falando, viu? Gente, ó, tá vendo? Ó, a Camila é chora consagrada da comunidade. Aí, tá vendo como eu choro mesmo? Gente, não tem como. Eu acho que eu sou se não sou o maior chorão da comunidade, tô assim, no top 3. Que eu não sei quem são as outras pessoas que competem comigo. Mas é porque, assim, realmente, pra mim é muito difícil às vezes, né? Meu formador às vezes até brinca comigo e fala assim, ai, velho, você chora muito. Eu falo assim, ai, desculpa. Eu posso fazer. Mas, assim, sua caminhada até chegar aqui é muito massa a gente ver, né? Porque, assim, às vezes a gente pensa que as coisas elas já nascem prontas, né? E a gente vem conhecendo as coisas no caminhar, né? E você falou do seu retiro, né? Como foi marcante. Como é hoje a sua percepção, né? Você falou que vai para muitas missões, né? E querendo ou não, imagino que você conheça muitos jovens e conheça a realidade de muitas paróquias. Sim. Como você vislumbra hoje a visão da juventude, né, que a gente tem hoje, né? A gente, na comunidade, hoje a gente vive um momento de saída, né? Então a gente encontra algumas comunidades que estão aqui perto, né? Então hoje a gente consegue muitas vezes dar um suporte ali no Padre Daltaí, a gente vai também ali no Areal. Então a gente teve algumas vigílias esse ano, né, para a juventude. Então, assim, como é a sua percepção da juventude, principalmente falando de Brasília, né? Que você vê nas suas missões, como você vai. Porque, assim, a gente vê que existe, sim, uma galera sedenta, né? E como é importante, né, levar esse
esse amor de Cristo, esse amor que você conheceu, que você viveu, essa experiência que você teve. Sim, sim. Recentemente eu tive no Retiro Desperta da Perpétuo Socorro no Lago Sul. E eu conduzi a adoração lá do retiro deles. E assim, foi magnânimo, foi muito bonito. Ver a entrega dos jovens. É na faixa etária de 13 a 15 anos. 12, 13 a 15 anos. E, nossa, eu vinha com uma percepção... acho que eu posso falar isso assim. Uma percepção da galera daquele lado de Brasília, de várias experiências que eu tive também, né? Muito fechada e com muita vergonha de ser de Deus. De se abrir e ter a sua experiência, sabe? E foi semana passada? Foi semana passada. Foi. Tive esse momento com eles. Mais uma vez, voltando a falar da esperança. Me deu uma esperança muito grande. Porque a minha percepção geral é de que o pessoal do entorno de Brasília é um povo sedento que se doa de verdade. E é muito bonito, assim. E tanto é que as coisas mais espirituais, aquela coisa mais carismática também, os dons, as revelações, todas essas questões, aparecem com mais ênfase. Já na parte mais, vamos dizer assim, mais rica, mais favorável, tem essa questão da vergonha. De quando a gente vai conduzir um momento de oração, conduzir um momento que é para eles têm um momento deles com Deus, eles ficam olhando pro lado, vendo o irmão. Poxa, e o pensamento deles é muito esse, né? Se eu ter a minha experiência aqui, se eu chorar, o que fulano vai falar de mim, né? O que pode me manchar, não sei o que passa na cabeça, né? Mas eles têm essa vergonha, essa timidez, essa questão. Então, a gente enfrenta muito isso nessa região, nessa área, assim. Embora seja um povo muito caridoso e sedento por Deus. E eles têm coisas ali que são fantásticas, assim. Ideias fantásticas. E eles formam pregadores, eles formam outros jovens, assim, para serem mesmo pessoas muito, muito boas, muito fortes mesmo da fé. Inclusive, tem um grupo que eu tenho um carinho muito grande, que é lá da paróquia, que até o Padre Cássio está lá nessa paróquia, na São Pedro de Alcântara. Grupo Recomeçar, que eles têm um potencial gigantesco. E aí eu falei pra eles, gente, vocês eles fazem retiro, é enorme, acho que uns 200, 300 jovens, é uma coisa assim muito grande, são uns 2, 3 retiros por ano. E eu falei pra eles, gente, vocês têm uma formação muito boa aqui dentro. Vocês não precisam chamar, e claro, no início chama gente de fora, pregadores de fora, mas ao longo do tempo, como vocês estão formando essas pessoas, vocês mesmos podem dar um retiro de vocês e fazer as coisas acontecerem. E hoje, o retiro deles é praticamente 90% pregadores frutos do grupo. E isso é muito grandioso. Isso é muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. E fica a dica para os outros movimentos, para os outros grupos, porque é isso que tem que fazer. Porque a gente sempre tem Brasília é os mesmos nomes, né? Tainã, Baby, Virgínia, Cris, o Hélio também. Hélio Maria. A gente vê muito. Sim. E aí, só a gente. Assim. Tem o Maiano também, que esteve aqui com a gente também há 2 semanas atrás. Sim. Então, assim, é bom a gente ver que a gente tem um círculo, né, de bons nomes, de bons pregadores, mas isso que você falou é muito importante, né, da formação. Porque, às vezes, a gente jovem, a gente quer ver, entre aspas, né, referência jovem também, né, mas também é importante ter essa percepção, né, de que a igreja, ela vem se renovando, mas a gente precisa ter esse cuidado, né, com quem vem chegando. Que o jovem atrai o outro jovem. Testemunho do jovem que arrasta mesmo, né? Poxa, tudo bem, por exemplo, vocês conhecem o Baby, né? O Jefferson. Uhum. O Baby arrasta a galera, o Baby, ele vai nos lugares e é coisa assim, sinistra no bom sentido, né? Mas, poxa, como toca ter a experiência de alguém que tá falando que seja ali semelhante, perto da sua idade, né? E ter um testemunho forte e a pessoa vê que aquele pregador ele tem um conhecimento, estuda, né, que é apaixonado por Deus, um jovem arrasta outro jovem, arrasta multidões. Então isso é muito importante, É massa demais ver isso dentro da nossa igreja, né? A gente tem começado dentro da comunidade realmente um movimento muito maior, né? Do final do ano passado para esse ano. E aí, igual eu te falei, a gente teve esse ano já 2 vigílias, né? Uma lá no Padre do Altair, uma outra lá no Areal. E foi muito bom o feedback que a gente recebeu lá do Areal, né? De alguns
paroquianos, né? Sim. Que falaram assim, gente, a gente não sabia que tinha esse tanto de jovem e que tinha esse tanto de Aí. jovem que queria Queria. ser de Deus, né? Ser Então, assim, foi uma vigília muito cheia de jovens. E aí, assim, até os próprios membros da comunidade às vezes olhavam e falavam assim, caraca, realmente tem muito jovem aqui buscando, né? Precisando, né? Então, assim, é muito importante a gente saber dar esse apoio à juventude e saber dar novamente, né? Saber dar as fontes corretas, porque isso realmente é o que vai transformar, né? Trazer a verdade para que eles possam seguir, né? Tá em dúvida? Se o santo fez, faça. Se o santo não fez, não faça. Olha aí. E você contando aí da sua história, de tudo que você tem feito, né? De toda essa percepção com a juventude, né? Como você tem essa percepção que a galera de Brasília tem buscado, né? Igual você falou, tem buscado e graças a Deus a gente tem encontrado boas fontes, né? Onde faz para te encontrar? Vamos lá, sou o coordenador de um retiro, tô escutando esse podcast, eu quero te encontrar para pedir uma pregação mariana, vamos bem no clássico. Sim. Uma pregação mariana do Cristiano. Como faz hoje para entrar em contato com você? Tem lá o meu Instagram, @Cristiano de Maria. Olha aí, já tá aí. Tá vendo? Ó? Caramba! Não, o negócio aqui é muito bom, fantástico. Cristiano de Maria, como vocês estão vendo aí na tela. E lá tem um link também que tem um número de telefone que você pode encontrar lá e pode entrar em contato comigo. Até a moça que veio, esqueci o nome dela, que veio me chamar pra cá. A Natália. Natália. Não lembro Natália. Ela me chamou por esse número, porque ela tinha perdido meu número pessoal, que eu não sei quem, acho que Tainante, eu não sei quem tinha. E aí veio atrás por esse número. Esse número você pode me encontrar, pode me chamar, estou à disposição. Brasília, Goiás, qualquer lugar a gente vai. Olha aí, galera. A gente vai. E assim, hoje você falou que você participa, né, mais na sua região. Como é mais ou menos assim, sua rotina, vida de oração, esquema, dica, o que você tem aí pra gente hoje? Tipo assim, olha, isso aqui pra mim, na minha semana, na minha rotina é excepcional. É onde eu tenho o meu momento mais íntimo com Deus. Como é que funciona? Bom, não tem muito segredo, né? Acordar no horário definido, né? Que é o minuto heróico. Uma coisa muito, muito bela de São José Maria Escrivá, né? Que ele fala. E que até foi a minha penitência da quaresma, que eu tenho dificuldade para acordar cedo. Para levantar, levantar e não deitar mais, né? Ficar na preguiça. E entregar o dia com o terço do Espírito Santo. Que é uma prática que eu tinha que eu fiz parte da Casa de Maria, né, como missionário. Ali começou a minha vida missionária, a vida de pregação na Casa de Maria. E a gente tinha essa prática espiritual e eu estou trazendo pro meu grupo novo, né, que é muito importante e fundamental, que a gente clama e o Espírito Santo para estar conosco no nosso dia. A gente já coloca as intenções das pessoas que a gente, né, estima mais, já derrama tudo ali e termina com Nossa Senhora, com a Salve Rainha. Então, entregando tudo nas mãos dela. E aí eu sempre busco a missa diária, para mim é fundamental. Para mim, se você conseguir, jovem, tem que buscar a missa diária, porque afasta você do pecado, afasta você das ciladas do inimigo, está sempre com Jesus, comunhão com Nosso Senhor. O terço, né, o rosário, se não conseguir o terço, e sempre ter aquele minuto, aquele tempo com Deus, né? Seja na meditação da palavra, mas eu gosto muito de levar a meditação da palavra, que eu gosto, como eu moro perto da Basílica de São Francisco, e eu sou muito amigo ali dos freis, eu faço amizade com todo mundo. Aí eu fiquei amigo dos freis, Frei Casimiro, que é o reitor do seminário, acabou virando meu confessor. Então ele fala, não vou falar essa dica não, senão todo mundo vai lá e vai acabar com a minha graça que eu recebi do Frei. Mas eu vou lá, sempre lá naquela capelinha lá do seminário, que é muito bonita, silenciosa, e sempre levo ali a palavra para poder fazer meditação e estar com o Nosso Senhor, né? Visitar. São João Bosco diz, né? Quer muitas graças, visitar muitas vezes. Não quer graça, não vai, né? Então, e eu gosto muito da vida dos santos, né? Então eu sempre estou lendo algum livro de santo, sempre estou procurando buscar o conhecimento disso, né? Porque é o que me motiva mais e é o que eu levo mais nas minhas pregações. Testemunho dos santos, né? Eu gosto muito. E é muito do que eu peguei do meu fundador, da Casa de Maria, do Rafa. Que ele falava assim, da vida dos santos de uma forma assim, muito bonita. Da Eucaristia e de Nossa Senhora também. Aí eu peguei muito essa referência, né? A gente sempre tem uma referência, né? E aí eu sempre peguei essa referência do Rafael. E isso pra mim, eu levo sempre.
E eu vejo que faz um efeito muito grande, né? Sim, com E é o que a gente certeza. tava falando, desses santos de agora, né? Arrasta mesmo, assim. É o exemplo, né? Então, fica muito... É aquele sinal, é o sinal de Deus, é o que eu tava falando, é o sinal claro de Deus manifestado no nosso meio, né? Aqueles assim, que mal lhe pergunte, a leitura atual é de quem? Conte pra Hoje, nós. não, hoje eu tô lendo A Alma de Todo Apostolado, mas eu terminei agora. É que se vocês têm um curso, tem um... Filoteia? Não, Alma de Todo Apostolado. Não, a alma de todo Ah, apostolado não. Ah, tá, é presencial? Foi presencial. Foi Já presencial, foi. já foi. Já foi. Zé, aham. tô Esse começando a a gente ler- não tem gravado, não. Sim. Mas já que você deu a brecha aqueles. Aí, ó. Pra você que tá vendo a gente, na Hotmart. Hoje estamos cheios de publicidade, galera. Aí. Na Hotmart a gente tem Filoteia, Maturidade, os 4 temperamentos. A gente tem Retiro da Boa Morte. Então, acesse aí o link aí aparecendo aí embaixo. Na Hotmart, que a gente vai ter lá o Clube da Escola de Fidelidade cheio de cursos bons pra você se aprofundar na fé também. Aqueles, desculpa, eu te cortei, Não, vamos não. lá. Galera, coisas da Fidelidade da Cruz é tudo de qualidade. Tudo maravilhoso. Eu terminei de ler O Irmão de Assis, né? Que, poxa, um livro grande, denso, uma linguagem poética, mas assim, belo, mostra muito bem sobre a vida de São Francisco. Muito bem, assim. Coisas assim que eu fico, cara, é constrangedor pra gente. A vida de São Francisco de Assis é o maior santo da nossa igreja, né? Não tem dúvida sobre isso. Santo seráfico, né? E assim, cada página que você vai folheando, você vendo o testemunho dele e os irmãos, né? Irmão Leão, os outros irmãos, e de Santa Clara, né? Nossa, surreal, assim. É muito aquém. A gente é muito ruim. A gente é muito ruim mesmo. Aqueles, então, já que você leu o livro, conta aí pra gente uma frase, um parágrafo, um trecho assim, ó, que você fala assim, cara, esse pra mim do livro foi o Cara, me auge. marcou a parte antes dele receber as chagas, né? No monte que ele faz duas perguntas, né? Quem sou eu e quem és tu? E tem até uma música da Shalom belíssima, que ao longo esse período depois foi coisas de Deus. Coincidiu que ao ler essas páginas, eu fui à missa lá na minha paróquia, né? Que hoje é a minha paróquia, Nossa Senhora de Fátima. E o tio Alisson tocou essa música, que é linda. Até no carro hoje, a gente vindo pra cá, eu tava tocando essa música. Então, isso me marcou muito. Porque Francisco era simples demais, né? Então, a pobreza, o despojamento, tudo aquilo que, nossa... E outra coisa também que marcou muito foi ele querer morrer em contato com a terra, né? Da forma que ele veio, que ele fala, né? Ele se despojar completamente. Ele pediu até para os irmãos tirarem as suas vestes para ele poder morrer ali. Só que ali, naquele momento, ele teve outra experiência mística, né? E aí, só que ele não faleceu, não era o momento, não era a hora dele, né? Mas aquilo ali, meu Deus do céu, me marcou muito, assim. Francisco Olha aí, gente, que maravilha. Você tava falando no começo da sua fala, né, que você tá com um grupo novo agora. Que grupo que é esse? Como surgiu? Explica um pouquinho pra gente, conta um pouquinho desse grupo. Tá se formando agora, né? Servos Altares Deis, né? Servos do Altar de Deus, né? No Altar de Deus. E a gente tá começando, ainda tá assim, só o mesmo Um projeto. O spoiler do projeto, galera, olha aí, viu? Não, mas nós temos 9 membros, né, gente? Tem 3 pessoas. No estúdio aqui, gente, tem 3 pessoas aqui. Nós somos 9. E a gente, né, com essa experiência que nós tivemos no sítio Bom Jesus, todas as coisas, mas nosso carisma está se formando a partir da adoração, né? Uhum. Por meio de Maria que nos conduz a Jesus Cristo, né? E a gente já fez alguns eventos na paróquia, as coisas estão fluindo, as missões que me chamam, tenho levado os meninos e eles têm tido experiências maravilhosas, muito positivas. E eu não tenho mais levado o Cristiano, né? Eu tenho levado o grupo ao qual eu pertenço, que é esse grupo. Então, tem sido esse início é muito bom, né? E também, embora também tenha muitas tribulações, né? Muitas coisas que têm acontecido. Mas vamos no decorrer daquilo que é a vontade de Deus, né? Que a missão pra mim, é algo que é o chamado que Deus fez pra mim, que eu não consigo deixar, sabe? Assim, eu vejo que Deus, ele tem algo grandioso, assim, para nós, né? Então, é confiar, seguir, ser dócil ao Espírito Santo, que com certeza
tudo vai ser feito conforme a vontade dele, né? E de Nossa Mãe Santíssima, né? Amém. A Erundina, tamo Olha aí, junto, Cris. Tamo juntos. Tua mãe. A mãe, o Miguel Aí, ó, tá galera, aqui, ó, do meu lado. A mãe de um dos membros que estão aqui escondido no nosso estúdio. Massa Maravilha, demais. maravilha. Olha aí, gente. Você falou que a sua vida missionária começou na casa de Maria, né? Como foi esse começo? Como foi conhecer a fé e sair em missão, né? E sair para encontrar a realidade do outro? Porque assim, a gente cria alguns estereótipos na cabeça, encontra realidades muito bonitas, mas encontra realidades também muito chocantes e impactantes, né? Sim. Como foi esse começo e como foi, eu não digo nem absorver, mas refletir sobre isso para a mudança, né? Porque acho que o que eu mais falo aqui no podcast, o que eu mais repito, porque assim, eu comecei a apresentar o podcast tem pouco tempo. Que eles têm pouco tempo, já tem mais de um mês que eu falo tem pouco tempo. E cada pessoa que senta aqui, que eu converso, e eu acho que isso para mim é o mais impactante dessa roda de conversa, desse podcast, antes de qualquer pessoa que escuta, primeiro quem escuta sou eu, e o primeiro coração impactado a pensar, a refletir, que é convidado, é o meu. Até porque no próximo programa eu sento aqui com uma outra pessoa e a gente vislumbra uma outra história que eu falo assim, caraca, velho. E aí a gente volta mais uma vez naquilo, né? O quanto a nossa igreja é rica. E aí eu quero saber pra você como é que foi essa saída em missão, conhecer, ver, deslumbrar essas realidades, os perrengues chiques. Como é que foi tudo isso? Como é que é tudo Muitos isso? perrengues chiques. Cara, tudo foi fruto do Domini, né? Da minha conversão, e a gente tinha um grupo muito próximo de adoração, chamado Enviai, que era na capelinha do Galoar, onde até o Padre Francisco hoje é capelão do colégio. Ó, muita coincidência, muito legal isso, agora que eu peguei essa. E aí, toda quarta-feira à noite tinha um Enviai. E lá, experiências maravilhosas, né? E fiquei sabendo do retiro deles, que era o retiro de aprofundamento, que era no Mosteiro de São Bento. Fui fazer esse retiro. E lá, no momento mariano, né, foi quando eu recebi esse chamado. Eu ganhei uma rosa, mas eu não entendi o que era. Porque na adoração, eu chorei. chorei. Mas depois eu tive a percepção, o discernimento de que eu chorei antecipadamente a morte do meu pai, que é outra história. E a partir dessa experiência de ter recebido a rosa no momento de Nossa Senhora, já, assim, seguro de que Nossa Senhora era minha mãe, ali aquele não foi o meu momento de choro, de novo, de Nossa Senhora, aquele primeiro amor, aquela coisa. Eu já tinha certeza no meu coração, já era consagrado e tudo. Uma curiosidade minha é que eu não tinha primeira comunhão nem crisma. Então eu fiz tudo na São Pio, mas antes de tudo isso, eu me consagrei a Nossa Senhora, pelo método de São Luís. Antes de tudo, eu me consagrei a ela. Para depois receber a primeira Eucaristia e receber a crisma. Caraca. E aí, nessa experiência de receber a rosa, eu sem entender nada, era muito fã do Rafa e da Carol, queria muito falar com eles sobre a experiência que eu tive do choro, da adoração. E tava o pessoal da casa partilhando no estacionamento do mosteiro, e me mandaram esperar, porque era a partilha deles, não era para entrar em outra pessoa, né? E demorou. Até que uma amiga minha, que era do Domini, que era coordenadora do Domini na época, me conhecia, me chamou pra ir lá. E aí ela me apresentou no meio do pessoal, e aí a Carol veio falar comigo. Aí ela olhou pra mim e falou assim, essa rosa aí foi o convite de Nossa Senhora pra você entrar na casa. Você quer entrar na casa? Aí eu, sim, não sabia disso, sim. E foi. E tipo assim, desde então, com essa experiência na casa de Maria, a gente teve uma experiência de oração, acho que foi até na casa do Gabriel. Um amigão meu, Gabs, uma pessoa excepcional. O Gabs dos testemunhos que eu conto pros meninos. Uma experiência de oração, em que o Rafael rezou por mim e o Espírito Santo disse pra ele que Deus ia me levar em lugares inimagináveis. Desde então, meu irmão, os perrengues chiques aconteceram. Cada lugar, mas cada experiência, assim, extraordinária. A gente chegou a converter Padre TL. Em lugares assim, TL, pra quem não sabe, Teologia da Libertação. Experiências assim incríveis. Roça, dormir em lugar que não tinha forro do teto, que tinha caranguejeira em cima, cobra, coisa que você imaginar, carro quebrar, coisas assim, com baby. Então, experiência com baby, o que não falta.
coisa assim, maluca. Cris, ó, espiritual tá pesando aqui, o carro vai desligar, mas você não fica assustado, não. Não desespera, não, tá tudo sob controle. Isso foi esse ano com ele, esse ano. Aí o carro desligava, aí ele encostava no acostamento, aí dava um tempo, rezava um pouco, aí o carro ligava de novo e a gente ia. Aí, caramba, mano, só coisa extraordinária. E foi assim, um mover de Deus muito forte, muito grande. Eu lembro que eu preguei a primeira vez em Santana, na Bahia, primeira vez que eu fui pregar. E assim, foi muito engraçado, virou piada depois, né? Porque os meninos que eu era muito... O Baby não fez parte da minha conversão, mas a minha amizade com ele e eu caminhei, meu estágio foi com ele, para ser pregador. Então, eu andando com ele foi minha referência, né? Aí minha primeira pregação, me falavam que eu tentava, tipo assim, ser como ele, né? Imitar ele, ir de um por um, conversar com um por um. Aquela coisa bem, bem típica dele. Aí hoje é brincadeira, é piada entre meus amigos e tudo, mas enfim. Aí as coisas foram acontecendo. Eu fui buscando conhecimentos, estudos e tudo mais. A Casa de Maria a gente tinha muita formação, né? Que é algo fundamental, muitos retiros de silêncio, muita coisa assim que para ter um contato íntimo com Deus, né? E assim, experiências extraordinárias, assim. São incontáveis os testemunhos, as coisas. Teve uma vez que a gente quase morreu numa missão que a gente foi em Leopoldina, Minas Gerais, e na volta a gente, se não fosse Nossa Senhora, eu não estaria aqui. Eu, Rafael, o Guilherme, o Gabriel e a Isla, a gente não estaria vivo. Se não fosse Nossa Senhora segurando aquele carro, porque pela lei da física era pro carro ter capotado. Caraca. E era pra gente ter morrido. Não tenho dúvidas disso. Nossa Senhora segurou. E assim, são coisas que é o cuidado dela, porque Casa de Maria, né? Eram coisas extraordinárias. Tudo especificamente em cada membro da casa são testemunhos violentíssimos, fortíssimos. Tem um irmão meu que é carinhosamente chamado de Barça, Lucas Barcelos, que ele até vai lançar agora dia 13 de maio o álbum dele de músicas, que são músicas excepcionais, belíssimas, que sim, para oração é fantástico. E ele era uma pessoa que não sabia cantar, não sabia tocar direito, e foi dom de Deus. Dom de Deus na vida dele, assim. Uma libertação que ele teve, fruto de São Miguel Arcanjo, que hoje a devoção dele é muito forte. E assim, ele é um caso específico de todos ali, que foram experiências extraordinárias e em mim também, né? Deus cumpre a sua promessa, né? E cumpriu. E até hoje, ele me leva a lugares que, meu Deus. E não é lugar glamuroso igual esses meninos que... Hoje, eu vou fazer uma crítica aqui, tá? E hoje são influencers digitais e que usam desse meio para meio que vender a fé, sabe? Eu acho que isso está sendo uma coisa muito, muito ruim no nosso meio, sabe? Cara, a gente tem que promover a fé, sim. E a gente tem que ser chamado, né? Sim, tem que dar o testemunho, sim. Mas parece que virou mercado, sabe? Eu acho isso muito, muito negativo. Eu acho que um apóstolo, São Paulo, não faria isso. Acho que um grande pregador como Santo Antônio, outros pregadores, assim, jamais fariam isso. Tudo bem, se a gente vende o nosso produto, a gente tem, né, a comunidade, tudo, precisa sustentar, isso é positivo, isso é fato, isso é muito bom. Mas usar da sua imagem para se autopromover e promover... Você entendeu o que eu tô entendi, falando? Pra mim não é muito bom. Embora a intenção, eu tenho certeza que a intenção dessas pessoas seja uma intenção boa. Muito boa, né? Seja uma intenção boa. Mas, assim... a experiência com Deus na Casa de Maria, com Nossa Senhora, é algo que marcou minha vida. E eu levo isso pro meu grupo atual, assim. As experiências que eu tive, as coisas positivas, até para poder também já ir ajustando e ajudando, né? É caminhada, né? Sim, a gente sabe que são muitos perrengues, que são muitas coisas, mas conta pra gente com mais detalhes um em específico, assim, talvez não do seu começo, pode ser de agora, mais atual. Uma pregação, uma coisa assim que foi um evento que você foi, ou até mesmo um evento que você participou, que você falou assim, que trouxe algo a mais, assim, pra dizer assim, cara, que acréscimo bom, sabe? Porque assim, eu imagino, e eu sei que, pelo que você já partilhou aqui conosco, que continua um trabalho de formação, de crescimento, de busca espiritual aí dentro. Sim. E às vezes a gente tem aqueles estalos assim, que a gente fala assim, caraca, isso não... Aqueles, né? Aquele descobrir de 1% do mistério de Deus que você fala assim, caraca, que parte nova massa. Sim. Um testemunho, assim? Você Pode quer? ser. Testemunho?
Eu tô em dúvida se eu falo do Vitor ou do Leopoldino. O do Vitor? O do Vitor é o mais forte, né? O Vitor é muito forte. Inclusive foi na paróquia Imaculado Coração de Maria, aqui em Itaguatinga. Eu até fui lá recentemente também dar uma pregação pro grupo jovem lá. Acho que faz 2 semanas. Né, Miguel? 2 semanas, 3 semanas, é. Eu tinha 2 pregações nesse dia. Já era da casa, já tinha todo esse mover. E uma era numa paróquia no Parkway de Águas Claras. Aquela paróquia que hoje parece uma nave espacial, um negócio assim, que é toda modernista. Mas ela é bonita. Parece um disco, né? Grandona também. É, enorme, enorme. Uma construção linda. Por dentro, né? Por fora, não. E aí, tinha... Mas nem era essa paróquia, nem tava pronta. Tinha esse grupo e depois tinha essa vigília jovem lá na paróquia, lá em Imaculado Coração de Maria. E aí, eu fui nesse grupo, né? Do Parkway. E eles falaram pra falar de Nossa Senhora. Me chamaram pra falar sobre Nossa Senhora. E fui lá, né? Tipo, e o grupo era bem pequeno, tinha umas 10, 15 pessoas no máximo. Mas isso pra mim não faz diferença nenhuma. E fui. Falei de Nossa Senhora, aquela coisa toda. E aí conduzindo um momento de oração. Conduzindo um momento de oração, pá, aquela coisa toda. E aí me veio um nome no coração. Aí era Vitor. Aí eu fiz parar tudo lá. Aí todo mundo virou, olhou pra mim, eu perguntei, tem algum Vitor aí? Todo mundo olhou pra mim, se entreolhou, aquela coisa toda. A gente conta aqueles E detalhes, aí- aquele momento, né? A gente conta ou não conta quem é o Vitor? Não, e aí chegou assim, ninguém, pô. Ninguém chamava Vitor ali naquele lugar, ninguém. E Vitor é um nome fácil, né? Pô, Vitor tem Vitor em tudo quanto é canto. E ali naquele lugar, não. Todo mundo olhando pra mim, meio estranho. Eu sou branquela, né? Fiquei todo vermelho. Passei, acho que foi a maior vergonha que eu já passei na minha vida como missionário, pregador. E aí, beleza. Guardei aquilo, terminamos de conduzir tudo e fomos pra vigília. Cheguei na vigília, encontrei um dos meus melhores amigos, o Vini, que era da casa, e partilhei essa experiência com ele. Falei, Vini, aconteceu isso, tal, passei mal vergonha, não sei o quê. Aí ele, não, irmão, e ele é muito amigo, né? Não, irmão, isso não importa não. Se tá no seu coração ainda, vamos rezar. Vamos rezar. E beleza. Inclusive, o Neto Gadiola era o coordenador da gente que ia fazer a intercessão. Eu tava na equipe da intercessão. E aí, beleza. Começou a vigília, começou toda aquela coisa, né? E ali, lotado. A igreja tava entupida de jovem. E foram acontecendo os momentos. E aí tinha um jovem específico. Eu tô resumindo bastante. Tinha um jovem específico que tava bem no banco da frente. E ele tava assim, morto. Apático. Esquisito. O pregador, sabe quando o pregador fala, levanta seus braços, fecha seus olhos, bota no coração. Não, ele não fazia nada. Ele tava uma ameba. Uma coisa esquisita. E aí, beleza. E nas orações, aquela coisa toda, os momentos de oração, e impor as mãos, e rezar pelas pessoas e tal, aquela coisa, aquelas experiências, né? E aí, chegou no final da vigília, eu tava muito apertado para o banheiro, e a paróquia lá tem aquelas portas laterais, né? E uma das portas laterais levava até o banheiro. E aí o ápice da vigília era a adoração eucarística, né? Adoração ao Nosso Senhor. E a paróquia tem um altar, né? Bonito, mármore vermelho, ali é muito bonito, eu acho aquela paróquia muito bonita. E aí tava aquela juventude prostrada. Fui ao banheiro, voltei. Na hora que eu olhei aquela cena linda, tava um menino apático, que não queria saber de nada, assim, ó. De frente com Jesus. Assim, ó, de frente, tete a tete com Jesus. E eu era da casa de Maria, e tinha toda aquela formação, aquela coisa toda. E o que tava na minha cabeça era, por formação. Se a pessoa tá com Jesus, não precisa de ninguém rezar. Não vai tocar, não vai ter intercessão, não vai ter nada. E eu, Cris, lá vai o Cris. Saí do meu lugar lá onde eu tava na porta, fui até esse menino. Pisei em pé de menino, e o povo se libertando e gritando. Aquela coisa de vigília jovem, né? Até tinha uma menina lá, espero que ela esteja muito bem. Tava um negócio esquisito. E aí... Isso foi engraçado assim, Luan? Luan tá rindo de mim. E aí... Cheguei do lado desse menino. Rezei por ele, pus minhas mãos sobre ele, rezei por ele, rezei. E aí eu olhei pra ele assim, falei no ouvido dele, ó, Deus tá colocando uma palavra. Isaías 43. Reza com essa palavra e tal, aí beleza. E aí eu saí. Mas do que eu saí, eu lembrei, né? Poxa, eu tenho que perguntar o nome desse menino. Aí voltei. Cheguei nele, encostei nele e falei, desculpa, como é que é seu nome? Aí ele, Vitor.
Aí eu, como é que é? Aí ele, eu me chamo Vitor. Beleza, acalmou meu coração, pá, de pô. Cheguei, terminou a vigília, fiquei sentado no meio-fio lá de fora da igreja esperando o Gabs, porque o Gabs era sempre o nosso motor, o Gabs levava a gente todas as missões. E aí, esperando o Gabs e os outros meninos pra gente poder ir embora, sentado no meio-fio, e de repente veio esse menino, chorando, aquele choro, né? Aquele típico choro. Ah, se acabando de chorar, não conseguia ficar em pé direito. E sentou do meu lado, me abraçou, e aí, o Vitor, né? E aí ele, chorando, e eu acalmei ele e tudo. E aí ele foi e contou a história dele. Aí ele falou assim, me chamo Vitor, aí na época ele tinha 16 anos, ele era de igreja, fazia parte de movimentos jovens e tudo, até se aventurava em dar formação, em pregar e tal. Era muito participativo, muito ativo, tinha um grupo e tudo mais. Estava fazendo um vocacional para entrar em uma comunidade. Só que aí um dia ele estava na casa dele, pensava que estava sozinho na casa dele. Só que ele não estava. O tio dele, sorrateiramente, entrou no quarto dele, pegou ele, violentou ele e estuprou ele. Caraca. E a partir daquele momento, ele largou tudo. Largou tudo que ele tinha da igreja. Porque que Deus é esse, né? Que permitiu que isso acontecesse na vida dele. E ele se revoltou totalmente. Tudo que ele tinha de Deus, ele jogou fora, jogou no lixo. Livros, imagens, acho que ele queimou, jogou no lixo, enfim, ele se desfez de tudo. E foi seguindo a vida dele. Seguiu a vida dele. E um dia ele estava voltando para casa, lá em Taguatinga, ou Ceilândia, e um vento soprou muito forte. Ele fala, é curioso que quando ele falou isso do vento que sopra, e um panfleto flutuando cai na frente dele. Ele pega esse panfleto, e era o panfleto da vigília. E ele leu lá, Vigília Jovem, Paróquia Imaculado Coração de Maria, venha, tal, não sei o que, a propaganda. Ele pegou, guardou no bolso, chegou em casa, lembra uma passagem, né? Entra no seu quarto, fecha a porta. Ele fez isso. E olhou para a única coisa que ele não tinha conseguido arrancar e jogar fora, que era o Cristo crucificado. Olhou para o Cristo e falou para o Cristo, Senhor, eu só volto para ti se você me chamar pelo nome. Caraca. E o que está escrito em Isaías 43? Não temas, eu te resgato, eu te chamo pelo nome, és meu. E o Vitor foi resgatado. Que massa, velho. Essa é uma das maiores experiências que eu tenho e sempre testemunho, assim. Hoje o Vitor tá noivo, vai casar, um jovem super saudável da igreja, tem um grupo de terço. E assim, são coisas do mover de Deus, né? Que, nossa, é incrível pra ver que não é obra nossa. Sim, Não com é obra certeza. nossa. Não é obra Com nossa, certeza. é obra do Espírito Santo mesmo. Purinho, purinho. E como a gente tem que se deixar agir, né? Porque Sim. às vezes a gente fica... Sim. Por exemplo, né, você poderia totalmente ter se fechado depois de ter descoberto que não tinha nenhum Vitor lá naquele momento. Exatamente. Sendo que, assim, a preparação vinha para um momento futuro, né? Sim. Cara, que bacana, que massa, Sim. velho. Muito, muito interessante. Essa Você comentou que a sua consagração, ela veio antes da sua primeira comunhão e da sua crisma, Sim. e que você é consagrado ao título de Nossa Senhora de Fátima, né? Como isso se deu? Por conta dessa minha conversão muito mariana, né? E eu fiquei louco. Eu sou louco apaixonado por Nossa Senhora. Não tem, assim... Tem uma coisa que meu Deus do céu. Tanto é que eu sempre falo, e sempre quando me dão um tema, sei lá, fala sobre a cruz de Cristo. E todas as vezes que eu prego, no final, eu relaciono com Nossa Senhora. Eu não saio de nenhuma pregação sem falar de Nossa Senhora. Não importa o tema que me der. Eu sempre vou falar dela. Que é assim, pra mim, é o que eu vou levar pra minha vida inteira. Porque é como diz São Luís, né? Ela é o caminho mais curto e mais seguro para chegar a Jesus Cristo, né? E a minha devoção veio com o exemplo dessas pessoas, né? Do Rafa, do pessoal do Grupo Domini, essa devoção mariana no Grupo Domini. E assim, eu já fui correr logo atrás. Porque se tinha alguma coisa pra me prender a ela, pra eu ser totalmente dela, eu fiquei louco. Fiquei louco, apaixonado. E aí eu fui atrás de ler o tratado, né? Ler, entender. Fiz um curso do Hélio Maria. Fui atrás disso. E graças a Deus eu tive boas referências para poder também me dar conhecimentos excelentes, conhecimentos bons. E fui lá na capelania dos bombeiros com o padre Fernando, que é um padre excepcional.
lá eu me consagrei a Nossa Senhora de Fátima. Por que Fátima? Pra mim é a devoção mais linda, assim. Mais impactante pelo segredo também, por tudo. Eu, graças a Deus, em Portugal, tive a experiência de poder pisar naquele solo sagrado, santo. É diferente. É diferente demais. Aqueles ao vivo é diferente? Ao vivo é muito... A atmosfera daquele lugar é coisa surreal, é incrível. E é a minha devoção, assim. Eu sempre achei ela a mais linda, a mais bela, como diz numa oração do Tratado de São Luís, a minha princesa, né? Minha princesa. Então, pra mim, é Nossa Senhora de Fátima. Não tirando os outros títulos, obviamente. Sim, com certeza. Ai, que bacana, cara. Então, assim, a gente tem, caminhando já aqui pro final do nosso bate-papo, né? A gente tem uma pergunta marcante, que é a nossa figurinha carimbada, né? Que todo convidado que sente que eles têm essa... Quem criou essa pergunta foi o Tainan, né? Não. O pior que não. Essa pergunta vem com base em uma das nossas baluartes, né? Que é Madre Teresa, né? Que ela fala que o que ela faz é uma gota no meio do oceano, né? E sem essa gota o oceano seria menor, né? Sim. E aí, qual a gota que o cristiano tem hoje a oferecer para esse oceano, né? Qual a gota do dia a dia que o cristiano oferece, que o cristiano entrega? Não é uma gota, né? Nossa Senhora é o rio, né? Que flui, né? Eu gosto muito eu sempre friso isso, né? Pra onde eu for, pra onde eu pisar, eu vou falar de Nossa Senhora, porque ela, se você se entrega a ela, se você se doa a ela verdadeiramente, deixa que a mãe cuida, deixa que ela faz. Então, a dica de ouro que eu posso dar pra qualquer pessoa: vai por esse caminho, vai por ela. Vai por ela que ela vai te conduzir, vai te guiar e você não vai falhar, não vai deixar a fé. Ela vai te levar para o conhecimento, ela vai te levar para tudo que você precisa. Ela vai te nutrir, ela vai te dar conhecimento, ela vai te colocar no meio de pessoas que são dela. Ela vai te guiar, te conduzir. Se não tem erro, se você for por esse caminho, não tem erro. Porque ela sempre nos leva a Jesus Cristo. Ela sempre nos leva à adoração, sempre nos leva à Eucaristia, nos leva ao altar do nosso Senhor. Então, não é uma gota, né? Mas se bem que pela humildade, né? Pelo serviço, igual Santa Teresa de Calcutá, né? Que também eu tenho uma devoção forte por ela. É muito incrível, né? Assim, essa via da pequenez, da humildade, a exemplo de Nossa Senhora, a exemplo de Maria. Que massa, meu irmão. Muito obrigado por essa conversa, por esse bate-papo. A gente tem agora, pra gente encerrar, uma oração que vai aparecer aí. Aí eu vou pedir para que você comece, né? E eu dou sequência pelo trecho de baixo, tá bom? Amém. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és a fonte da luz e da sabedoria, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da Tua vontade, para compreender as Tuas obras e responder ao Teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e Filho de Deus, desejo permanecer aos pés de Tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, Sua Mãe e nossa, e diante de Suas dores, cultivar um amor filial a Deus e perseverar na vivência da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, Consolador fiel dos aflitos, derrama Teus dons durante minha jornada evangélica e fortalece minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor em sua realidade original e infinita, fortalece-nos para testemunhar e viver a comunhão à Tua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São João Apóstolo e Evangelista, rogai pela comunidade católica, pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. Estivemos e permaneceremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais uma vez, meu irmão, muito obrigado pela partilha, pela história, por tudo. Aquele lance, né? Sinta-se em casa. Obrigado. Vamos aí, com fé em Deus, seguir precisando da gente. Nossa comunidade está à disposição, a Escola de Fidelidade está à disposição. Sim. E vamos que vamos, viu? Muito obrigado mesmo. Sim. A você que está aí nos acompanhando,
Depois que a gente terminar aqui, esse episódio ainda vai pro Spotify. Então, se você quer escutar a gente, escuta aí no Spotify, só escuta. Não precisa me ver, não, que eu não sou tão bonito assim. Só me escuta aí. Então é isso aí, galera. Forte abraço. Não deixa de seguir aí, ó, viu, gente? @fidelidade.dacruz e @escola de fidelidade. Precisando, a gente tá por esses Instagrams aí, viu? Então, até a próxima, galera. Fiquem com Deus. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau.